Fala, nação rubro-negra! Mais uma noite de Libertadores no Maracanã, mais uma vitória do Mengão e um jogo que teve tudo: intensidade, estratégia e aquela cara já conhecida do time de Felipe Luiz. Mas será que o Flamengo jogou o suficiente para convencer? Ou 1-0 ficou barato demais para o Inter? Hoje a gente vai analisar cada detalhe dessa partida, as escolhas do treinador, o papel de Bruno Henrique e, claro, a polêmica sobre Pedro no banco. Bora pro vídeo? O Felipe, no começo de um quarteto adiantado de mais intensidade do que propriamente o quarteto mais técnico. A escalação inicial, né? E a escalação inicial. Eu concordei com ela. Eu também. Eu concordei com ela. Então, assim, é um jogo de Libertadores entre os brasileiros, oitava de final, tem rivalidade em jogo, tem pro Inter a temporada, a chance de título única, de verdade da equipe em alguma coisa grande. Então, eu acho que pro Flamengo tá bom, pro Inter nem tanto, mas eu concordo que tá aberto. Acho que entrando nessa questão da escalação inicial, né? Não sei se você concorda ou discorda. Bom, assim. não ótimo, tá? Sim. Não sei se você concorda ou discorda, mas assim, independentemente do gol do Bruno Henrique, que aí tem a escalação do Bruno Henrique, fez o gol, o engenheiro de obra pronta veio aqui e deu certo. Mas me parece que as opções do Felipe Luiz aí, até falando mesmo do próprio Bruno Henrique, foram muito bem feitas, né? Acho que as escolhas aí para a saída do Flamengo no jogo foram boas, né? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a todos. Bom, primeiro que acho que assim, independentemente da escalação, pro bem e pro mal, esse foi um típico jogo do Flamengo de 2025. Tudo exatamente como costumam ser os jogos do Flamengo. Por que eu estou falando isso? Muito mais volume de jogo do que o adversário. É algo comum a todos os jogos do Flamengo. Sim. Talvez um número de chances inferior a este volume, né, na proporção. Também é algo comum a todos os jogos do Flamengo. Muita segurança defensiva e poucas chances criadas pelo adversário. Comum a todos os jogos do Flamengo. Definição numa bola parada. Comum a muitos jogos do Flamengo. E acho que o mais importante para o torcedor e para o Felipe Luiz, a vitória. Também tem sido muito comum. Ou seja, o filme é repetido. É um filme repetido, acho que para absolutamente tudo que... E até um risco, foi assim contra o Galo, foi assim em outros momentos, até um risco numa bola que cruza de zagueiro para zagueiro ali, quase que o Inter apronta ali, e foi assim contra o Galo, por exemplo, na ida, que quase também que aprontou, só porque realmente tudo se assemelha. Então, eu acho que é tudo muito parecido, tem sido assim, e acho que entre prós e contras, a tabela do brasileiro e a própria vitória na Libertadores no primeiro jogo das oitavas, mostram que acho que o saldo é positivo. E o que me chama a atenção nesse Flamengo, até agora, do Felipe Luiz, é que eu adorava o futebol do Felipe Luiz. Sim. Inclusive defendi que ele não devia ter saído da seleção quando o Marcelo voltou, na Copa de 18, etc. Eu adorava. Achava ele menos técnico, porém mais consistente que o Marcelo. Marcelo mais jogador com bola, mas Sim. Felipe mais técnico, marcava melhor. Se eu pensasse no Felipe como jogador, como seria um time com a cara do Felipe? É isso. Não quer dizer que vai ser diferente, que ele não vai se desenvolver como técnico, até porque ele está começando como técnico, ele vai desenvolver muito. Porque ele trabalha muito, é muito inteligente. Mas o time tem muito a cara do Felipe jogador. De marcar duro, de ser extremamente competitivo, de pouca oscilação. Às vezes até menos criativo do que podia ser. Porque isso não condiz muito com o discurso dele quando assumiu o Flamengo, né? Eu acho que condiz. Ele tá Eu só acho que é uma construção. E o começo foi mais empolgante em relação ao espetáculo. Tinha mais a ver com o discurso dele. Mas tanto que no começo... Quando tiver inconsistente, quando a gente viu na primeira fase da Libertadores. Eu digo, no ano passado, quando ele assume, em setembro, né? Vai fazer um ano mês que vem, Copa do Brasil contra o Corinthians e tal, e o time encanta no começo. Inclusive, a comparação era com a memória de 19. Jesus, Mas a gente tem que também levar em consideração que os times se preparam mais para enfrentar o Flamengo. Então, assim, o efeito novidade daquele trabalho já passou. Agora é o efeito consistência. E o time é indiscutivelmente consistente, né? Corre pouquíssimos riscos, talvez não crie tanto quanto as pessoas esperam, mas está quase sempre em vantagem dentro das partidas, né? E tem uma coisa também, começa muito nessa cobrança, né? Há quanto tempo existe uma cobrança de que o técnico do Flamengo tem que ter a tal cara do Flamengo, que ele tem que jogar, tem que ter a bola e tentar replicar o que já foi visto no já longínquo 2019. E no começo ali o Felipe, eu acho que é início de trabalho, e também não tinha muito o que treinar para apresentar, então é assim, vamos no intuitivo de um time que tem a bola. Acontece. Hoje, a ideia já é outra. Não é que hoje o time buscou ter a bola para criar, e aí ele está tendo um pouco mais de dificuldade, não está replicando o que falou. Para mim, a escalação do Bruno, inclusive, ela passa por ter 4 jogadores, é Samuel Lino, é Bruno, é Plata e é Luiz Araújo.
subindo, sufocando. O Inter praticamente... Você não viu o Alan Patrick em campo no primeiro tempo. Não viu, porque o a jogo bola não entra na primeira linha, que irá chegar no Alan Patrick. Então estava muito claro que o Bruno entra por ali. Sim, bola aérea também, que é uma arma do Flamengo e é uma fragilidade do Inter. Mas muito para ter esses 4 homens lá para sufocar. Então não é que partiu de ter a bola e circular para criar. Partiu de sufocar e é uma característica dele. E não dá para dizer se é errado ou não. É o jeito dele, como o Vitor estava definindo aqui agora. E tem dado certo. O primeiro tempo do Flamengo com essa proposta, ele costuma dar muito certo. Contra o Galo na derrota em casa, deu certo. Teve a falha pontual, que saiu o gol do Galo. Contra o Galo na volta, o Zupac pontuou. Deu certo. Ótimo primeiro tempo. Hoje, deu certo. Em outro jogo. Então, assim, não dá para sentar e falar, mas o que me preocupa, assim, me preocupa não, que eu olho para o time do Flamengo é que, de novo, dentro daquela checklist ali, boa do Jean, até das coisas que se repetem, é um segundo tempo que cai. Cai porque as opções do banco ainda não estão prontas, como o Carrascal, cai por uma questão física do ritmo que se tentou imprimir no primeiro tempo, cai porque o adversário também começou a notar e o Inter também se lança um pouco mais, parece que respeita muito, no primeiro momento, essa pressão. Isso eu acho que dá para discutir. Agora, é o jeito do Felipe e é um jeito que você pode gostar ou não, mas o que o João falou. E no final das contas, é a vitória também. Você vai ter o tropeço contra o Galo por um erro pontual, que hoje também teve uma bola de segundo tempo, eu repito, correu ali um risco que eu acho que não precisava no momento de mais volume do Inter. Mas você tem uma cara. O Flamengo, a gente sabe como é que ele vai entrar em campo hoje para tentar se impor. E aí, mas queria que jogasse mais com bola, fosse mais... O Arrascaeta não estava em campo, você tinha quase que um buraco aí, que talvez a solução fosse meio pressionar para ter a bola. Não ter a bola para tentar criar de um setor de criação que talvez... O Calçade está com a gente. E partindo do princípio que quase todos os times no Maracanã vão jogar contra o Flamengo com a linha mais baixa, você tem que incomodar a saída desse time. E a melhor maneira é você deixando o Pedro no banco, em alguns momentos o próprio Arrascaeta, o Felipe deixa no banco também para ter um início mais pressionante e colocar os jogadores mais intensos que ele tem, que é o que ele fez hoje. Tem mais jogador do Flamengo também que falou agora na saída do gramado. Vamos lá, são 2 jogadores do Flamengo, um deles o Bruno Henrique. Vamos saber agora. Jorginho, vamos lá. Tudo bem, beleza? Mais uma vez decisivo, estrela em Libertadores. Tem jogo grande, chama o Bruno Henrique? Cara, acho que não. A identificação que eu tenho com a Libertadores, mas eu quero marcar gol também no Brasileiro, em todos os jogos que eu entro em campo. Mas diante da Libertadores eu estou sempre presente ali, fazendo gol. Que continue assim, né? Mas feliz pela vitória, feliz pelos 90 minutos. Ainda não ganhamos nada, tem mais 90 minutos lá, sabemos que é difícil, mas vamos em busca da classificação. Pelo que o time produziu, 1-0, a vantagem foi boa, poderia ter sido mais. O que você analisa? Olha, o importante hoje era a vitória, né? Independente do placar muito elástico ou não, sair daqui vitorioso era o nosso objetivo. Conseguimos. Lá vai ser um jogo diferente. Acredito que o Internacional vai sair um pouco mais do que jogou aqui hoje. No primeiro tempo a gente foi muito superior. Poderia, acho que, ter feito mais gol, mas não aconteceu. Mas temos total condições de ir lá também fazer um bom jogo e sair classificado. Valeu, Bruno Henrique. Obrigado. Vamos lá, Jorginho, queria que você falasse um pouco dessa sua estreia na Libertadores e pelo volume que o time teve, especialmente no primeiro tempo, a vantagem de 1 gol é boa, foi suficiente para o Beira-Rio? Ganhar é sempre bom, a gente tem que seguir no caminho que a gente vem trabalhando e toda vitória é importante diante da nossa torcida, que fez um grande espetáculo mais uma vez e seguir nesse caminho, como eu falei, que é a coisa mais importante, é a direção certa a seguir. A primeira partida a gente nunca esquece, foi especial, uma vitória na frente da torcida, que fez um belo espetáculo. Valeu, obrigado. Tecnicamente, depois da volta dele à equipe, ele não faz a diferença. Eu acho que esse é o ponto, assim, para um cara que... Por enquanto, óbvio. Pro tipo de time que o Felipe quer ter, pro tipo de jogador que o Pedro que não é um cara que vai ficar pressionando o tempo inteiro, e é uma questão de característica também, para compensar ele não ter o que o Felipe quer que ele tenha, ele tem que entregar um gol pro jogo. Para valer a pena. Fala, beleza, isso aqui eu não vou conseguir fazer, mas olha o caminhão de gol que eu te entrego. Olha quantos pontos isso gera para o Flamengo. E os outros jogadores têm que mostrar para o Felipe juntos que esse pequeno aumento de vulnerabilidade do Flamengo em marcação alta vale a pena na hora de conseguir o resultado. E o Felipe é pragmático. Então, primeiro, o Pedro, depois da lesão,
não está entregando. Mas ele teve poucos minutos. Mas o Felipe vê ele treinar e vê ele jogar. Não está entregando o número de gols que compense abrir mão do seu potencial de pressionar. 2, ele já tem o Arrascaeta, que ajuda mais o time do que o Pedro, e ele tem que fazer uma escolha entre um dos dois. Quando ele tem os dois aptos a jogar, ele tem que fazer uma escolha para ter... Ok, eu vou ter um jogador que pressiona menos. Quem é que me entrega mais, mesmo sem pressionar? O Arrascaeta ou o Pedro? Arrascaeta. E outra, a concorrência que tem no elenco. Então você tem hoje o Bruno Henrique, que até por causa da idade, da sua estatura, da sua impulsão fenomenal e das opções que o Flamengo tem pelo lado, consegue suprir o Pedro, marcando muito mais e está no momento mais decisivo. Então acho que todas as linhas de raciocínio para justificar uma presença do Pedro se sustentam muito pouco. A verdade, né, Zupa, é que assim, a única coisa que fez com que houvesse em determinado momento um clamor pelo Pedro foi na hora que ele entra no Fla-Flu e faz o gol no final, e aí já começa aquela coisa, tá vendo? Voltou. Olha aí o Felipe Luiz, como é burro, como pode, como que ele deixa o Pedro no banco, como que o Pedro não joga... Porque ele entra e faz o gol, e a gente sabe que as coisas são assim no futebol brasileiro, então se amanhã ele entrar num outro jogo e de repente fizer um gol no finalzinho, vai haver uma parte da torcida clamando pelo Pedro como titular, mas eu acho que assim, o treinador ele tem que olhar para tudo, ele tem que olhar para os treinos também, que é algo para o que o Felipe Luiz olha, e quando ele tem aquela manifestação que gerou tanta polêmica, ele fala muito da maneira como o Pedro estava treinando, ou melhor, deixando de treinar. Ele tem que olhar para o desempenho do Pedro na temporada de maneira geral, e a verdade é que desde que voltou daquela lesão maior, o Pedro nunca conseguiu ser aquele mesmo jogador, e ele tem que olhar sobretudo para o elenco que ele tem. Então, é claro que isso não vale só para o Pedro. No Flamengo isso vale para qualquer um. Qualquer um que entre 3 jogos na sequência e não jogue bem 3 jogos seguidos, cara, tem uma fila ali de gente muito boa no banco de reservas esperando para entrar. Mas não tem o centroavante com características de centroavante. Tá aí o Bruno Henrique para dizer, não é que necessariamente você precise do centroavantão típico e tal. Então, assim, é óbvio que o Pedro, pelas suas qualidades, tem condição de se tornar titular do Flamengo. E o próprio Felipe Luiz fala isso no momento em que o afasta e que gera toda aquela polêmica. Agora, tanto o Pedro, para se manter titular do Flamengo com este elenco que o Flamengo tem, ainda mais depois das contratações feitas agora nessa última jornada de mercado, vai ter que jogar e entregar o tempo todo. Parou de entregar 3, 4 jogos, já se discute a titularidade. E acho que, às vezes, as coisas, elas vão um pouco além da explicação de movimentação em campo. A gente sempre fala aqui, o Pedro é um ser humano, e aquilo ali é um organismo composto por 11 seres humanos. A fase do Pedro não é boa, o ano do Pedro não é bom. Ele começou numa lesão, ele tem uma volta complicada e depois ele tem uma situação pessoal de elenco. Ele tem um desgaste com o diretor, ele tem um desgaste com o treinador e ele tem uma personalidade que é mais difícil ele de lidar. Por mais que ele poste aqui, fale ali, trabalhe em silêncio, responda com um gol no clássico, o Pedro, por todos os relatos dentro do Flamengo, ele é uma pessoa que não necessariamente ele é tão blindado para esse tipo de situação. E isso impactou. Isso impactou e vai acontecer. O Felipe está no dia a dia, ele sente isso. E eu te apontei aquela hora porque o Birinho falava, eu lembro que não sei se você falou aqui ou no Sport Center, você falava, tem que escolher. Eles de fato não vão marcar. Quem vai me entregar mais? É uma escolha. Eles marcam, só que eles marcam não menos. Não marcar como eu quero. Tanto é que a opção pelo Bruno hoje, ela começa muito por isso. O Bruno talvez, porque o Felipe foi, entre aspas, salvo pelo gol de cabeça, trabalhado. Porque o Bruno já despertava as mais diversas críticas, ou a escolha do Felipe pelo Bruno já despertava as mais diversas críticas, como, mas ele não vem jogando assim. Aí tinha uma turma que rebatia, mas ele em jogo grande, ele aparece. Então, aí acontece aquilo ali. O Bruno, para além disso, que o Felipe não escolheu para mim por isso, porque ele aparece em jogo grande, é muito subjetivo, ele aparece em jogo grande, então eu vou colocar, vou apostar na aura. Não, o Bruno entrega, o Bruno sem entregar em campo, ele vai entregar o que o Felipe está querendo, com bola, ele vai entregar o que o Felipe está querendo sem bola. E o Pedro, por se abalar demais, isso não é um problema, é característica. O Bruno, às vezes, os relatos é que ele passa imune, como já foi... Gabriel uma vez já falou, né? Teve uma época que eu passei sem falar com o Bruno passava sem falar com ele, mas no campo eles se entendiam. O Pedro não tem essa... É um caso, é só condicionamento físico e não estava naquela pegada de pré-temporada que outros jogadores estavam. Calçade, ia te liberar, mas você chamou aí uma última participação sua, então, vamos lá. Eu até, para frisar um ponto, eu vejo que o Flamengo daqui a um mês vai ser diferente, porque esses jogadores vão entrar em vários momentos. Hoje a gente tem uma perspectiva para a semana que vem
E alguém vai sair muito chamuscado desse confronto, porque ou o Roger está fora da Libertadores da América e da Copa do Brasil, ou será o Felipe Luiz, fora da Copa do Brasil e da Libertadores da América. E nesse caso, pesa muito para o Flamengo pelo nível de investimento, que é, numa janela de meio de ano, contratando jogadores com uma experiência europeia enorme, porém vindo de férias. Então, para colocar esse novo Flamengo em campo, ele vai precisar de um mês. A data FIFA vai ser muito importante para isso, para aqueles que não forem convocados, e colocar esses caras em condição de jogo, taticamente e também do ponto de vista físico. Tecnicamente, eles são muito bons, eles vão continuar até se desenvolvendo. Mas, taticamente, é preciso entender, até não como joga o Flamengo, mas talvez como o novo Flamengo vai jogar. Porque pode surgir uma equipe totalmente diferente na cabeça do Felipe Luiz. Ele já falou, pode usar o Saul pelo lado direito. Você pode ter um Saul fazendo aquela função que era do Gerson, com a Arrascaeta e Samuel Lino, e o Carrascal entrando bastante na equipe. Só que a sobrevivência, ela é necessária para o outro mês, para setembro, porque senão vai pesar. E olha a situação, se o Flamengo perde para o Inter a classificação, ele terá um elenco praticamente novo, porque foram muitas contratações de ótimos jogadores para disputar a reta final do Brasileiro. E caindo da Libertadores, aí é para suportar uma crise, porque ela vem, não tenha dúvida. Agora, o que eu não concordo muito assim com essa expectativa de que só porque o Flamengo tem dinheiro, ele vai ganhar tudo. Isso, alguns anos atrás, era nítido, porque o futebol brasileiro estava tinha uma outra perspectiva, então só o aporte de grana trazia jogadores muito bons e o Flamengo individualmente chegava longe. Hoje é preciso alcançar um jogo coletivo superior, e isso o Flamengo ainda não conseguiu fazer. Boa, e o Inter Calçar. também está buscando. Boa, Calçar. Bom descanso aí pra você, hein? Bom retorno à base. Quero você amanhã aqui no programa, hein? Mas agora é hora de Estamos juntos jantar, hein? amanhã, hein? Agora é hora de jantar, Calçade. Vamos lá, você vai adivinhar da gente. Eu sei. Espero que caminhar pelas ruas do Rio de Janeiro. Espero que a dica tenha sido do nosso companheiro carioca aqui, o verdadeiro carioca. Ele já sabe. Não precisa mais indicar. A gente vai fazer uma paradinha aqui no Linha, vai fazer um intervalo. Na volta, esse tema que o pessoal estava falando aqui, que o Calçade falou também, essa questão desse carro em movimento ajustando as peças aí, que é o Flamengo. É um tema legal da gente conversar. Vamos falar sobre essa história da bola parada, vamos aprofundar um pouquinho mais essa discussão, porque tem o dedo do Rodrigo Caio nessa história, tem o Rodrigo Caio nessa conversa. E aí a gente vai ouvir o Felipe Luiz, o Roger também, e trabalhar um pouco o lado do Internacional também nessa história, falando de alguns personagens dessa partida. A gente volta já já. Olha, meus amigos, o Flamengo de Felipe Luiz pode não ser aquele espetáculo de 2019 que muitos ainda sonham em ver, mas é um time sólido, competitivo e que raramente dá brecha para o adversário. O jogo contra o Inter mostrou que existe um plano claro: sufocar no primeiro tempo, garantir a vantagem e administrar depois. É pragmático? É. Agrada a todo mundo? Nem de longe, mas tem dado resultado. A grande questão é, até onde esse estilo vai levar o Mengão na temporada? Eu acredito que, se mantiver a consistência e encaixar as novas contratações, esse time pode chegar muito longe. Mas, se bobear, o mesmo pragmatismo pode custar caro em jogos decisivos. E aí, nação? Vocês estão com o Felipe Luiz nessa proposta mais segura e intensa ou acham que o Flamengo tem que jogar bonito mesmo que corra mais riscos? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Se curtiu o vídeo, já mete o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma análise quente sobre o Mengão. Aqui é papo reto e com sangue rubro-negro na veia. Até a próxima!